Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês um pouco sobre a tecnologia, o framework, que é o nome dele é Spring Data JPA. Esse Spring Data, pessoal, ele vem para auxiliar o nosso trabalho para acesso à base de dados. Além disso, também para facilitar a forma que nós realizamos consultas e acessos a dados no nosso banco. Especificamente, nós temos esse Spring Data. Ele pode ser usado, existe um projeto Spring Data para o MongoDB, que é um banco NoSQL, e o Spring Data para bancos relacionais. No nosso caso, eu vou mostrar o Spring Data voltado para um banco MySQL, um banco relacional. Correto? Então, uma coisa que é interessante, pessoal, é a definição que eu gosto sempre de fazer. Nós tem 4 elementos que geralmente nós trabalhamos, eu gosto de trabalhar aí nos projetos, que são os seguintes. Só um segundo. Também com a quantidade de coisas que estou fazendo, o computador está extremamente lento. Caramba! Bom, então existem beans, DAOs. Então nós temos, pessoal, esses 4 elementos: entidades, beans, DAOs e repositórios. Isso só estou apresentando a noção, pessoal, do que é que geralmente eu uso para definir alguns elementos do nosso projeto, dos meus projetos. Então, entidades. O que são entidades? Entidades são classes que relacionam o nosso código com entidades do banco de dados. Correto? Então, nas nossas entidades, as nossas classes, existe um mapeamento relacional com o nosso banco de dados. Então, as nossas entidades servem para isso. Correto? Então, nós colocamos um mapeamento relacional entre o nosso código e entre o banco através das nossas entidades. Beleza? E essas entidades guardam as nossas anotações. Beans. Antes disso, as nossas entidades. Geralmente nós temos, para cada tabela do banco, uma entidade. Isso em geral. Não é regra obrigatória. Beleza? Em geral é assim. Nós temos os beans. Os beans são classes de transporte de dados, geralmente definido como POJO. Beleza? Não existe regra dentro dos nossos beans, ou regras extremamente simples. A ideia é que ele vai servir apenas de suporte para o nosso projeto, permitindo o transporte de dados entre camadas, ou seja, projetos da nossa aplicação. Beleza? Normalmente, nos projetos que eu trabalho, existe uma entidade para um BIM e um BIM para uma entidade. E nós convertemos esse espaço. Por quê? Porque eu não preciso normalmente expor as minhas entidades, o meu mapeamento do banco para a minha aplicação. Isso é uma responsabilidade de um módulo específico, às vezes do database. Beleza? Um módulo database. Mais detalhes disso vocês podem procurar no projeto que está disponível no meu blog, no projeto Northwind, que existem mais detalhes de um exemplo desse trabalho. As classes dos nossos DAOs. O que são DAOs? DAOs são classes responsáveis por realizar operações do banco de dados. Ou seja, Data Access Objects. São classes, objetos que vão conseguir trabalhar com o meu banco de dados. E o que seria esse trabalho? Consulta, alteração de dados, adição de dados, remoção de dados. Então todo esse trabalho é responsável pelos DAOs. Um novo conceito, que eu acho que é extremamente interessante, são os repositórios. O que são os repositórios, pessoal? Nós removemos os DAOs, beleza? Nós não trabalhamos mais com os DAOs, e nós colocamos o conceito de repositórios para realizar o mesmo acesso que nós tínhamos com os DAOs. Qual que é a diferença fundamental dos repositórios, pessoal? Nós não temos
Isso eu estou falando repositórios a nível de Spring Data, beleza? E não repositórios com o nível geral. Eu estou dando uma visão a nível do Spring Data. Os repositórios, eles fazem o mesmo acesso a dados que os DAOs. Contudo, eu não preciso de uma implementação concreta de um repositório. Quem me disponibiliza essa implementação concreta é o próprio Spring Data. Eu não faço a implementação de uma classe do repositório, diferente do que normalmente nós fazemos com DAO. E a diferença fundamental que nós temos nos repositórios. Nos repositórios, normalmente, nós temos meios de realizar consultas baseado no nome do nosso método. Beleza? Como assim? Vamos supor que eu tenho uma entidade pessoa. Beleza? E essa pessoa tem um atributo name. Ela, na verdade, tem vários atributos. No meu repositório, existe uma convenção de nomes onde permite que eu crie apenas um método em uma interface e a partir disso ele consegue abstrair a consulta que eu vou fazer. Então, se eu quiser fazer uma consulta, eu tenho uma entidade. Para cada entidade eu tenho um repositório para essa entidade. Então, se eu tenho uma entidade pessoa, eu vou ter um repositório pessoa. Nesse repositório, pessoa, se eu quiser fazer um método para buscar pelo nome dessa pessoa, eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar a convenção de nomes que nós temos para o Spring Data, no conceito de repositórios, ou fazer uma consulta HQL pura. Beleza? Só que a HQL pura normalmente é mais complexa e mais difícil de trabalhar. Então, fazer a convenção de nomes, se eu quiser buscar usando o conceito de repositórios, eu preciso criar apenas um método com o nome iniciando find, by e algum campo. Então, find significa que é uma consulta. By, consulta por algum campo. E aqui eu especifico by name. Só a partir disso, eu sei que isso daqui corresponde a uma consulta pelo nome. E lá no meu método, eu especificaria o parâmetro que seria o nome. Beleza? Então aqui eu estou passando o nome e ele vai fazer uma consulta pelo nome e vai me retornar uma instância da pessoa. Beleza? Então ele busca pelo nome. Outras convenções, eu posso colocar aqui um end, age, ou seja, vai buscar pelo nome e pela idade. E aqui eu também passaria a idade. Beleza? Ou colocar aqui um or, ele vai buscar ou pelo nome ou pela idade. Aqui, na verdade, ele retornaria, em geral, uma lista. Beleza? Isso vai depender também da nossa definição da nossa entidade, do que a gente vai trazer. Então, é simplesmente isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Nós vamos conseguir fazer consultas de forma mais simples e não vamos ter de ter a criação de uma classe concreta que implementa o meu repositório, pois o Spring Data já vai fornecer esse recurso para nós. Beleza? Então, essa é só uma definição breve do que nós vamos trabalhar. Então, aqui no projeto do Spring Data, ele já disponibiliza até mesmo um CRUD para a gente. Todo repositório nosso que nós vamos ter, ele já tem um CRUD. O que seria o CRUD? Um método para buscar um elemento específico, buscar todos os elementos, deletar um elemento, inserir um novo elemento, que seria o save, atualizar um determinado elemento. Então nós temos todas essas possibilidades. Então aqui na documentação, pessoal, vocês busquem, se vocês tiverem a necessidade, aqui tem uma classe que tem o CRUD, que corresponde ao nosso repositório. Aqui um exemplo, eu estou buscando um usuário baseado no e-mail dele, beleza? No endereço de e-mail. Então, aqui existe toda a documentação, pessoal. Depois vocês podem buscar. Uma dica. Aqui, alguns nomes que fazem chave da nossa definição do repositório. Então, algo bem interessante. Então, ele já gera consulta para nós. Beleza? E também podemos fazer aqui, sobre o método, pessoal, eu posso fazer esse @query.
Esse @query sobre o método vai fazer exatamente o que? Fazer uma consulta específica, beleza? Eu posso colocar uma consulta específica com esse @query quando eu definir o método. E isso dentro do nosso repositório. Então depois, se vocês quiserem mais detalhes, podem consultar aqui na documentação que tem algo bem claro aí para vocês. Então vamos começar aí o nosso projeto. Eu vou simplesmente criar aqui um projeto do Maven. Bem dizendo, vou deixar isso para o próximo vídeo. Então esse primeiro vídeo é simplesmente a explicação conceitual, correto? E no nosso próximo vídeo eu começo com a criação do projeto do Spring Data e a sua implementação, beleza? Mostrando mais um detalhe aqui, o nosso banco de dados, eu vou usar uma MySQL, então vocês podem criar aí, eu criei um banco de dados com o nome Spring Data e vou ter apenas uma tabela, a tabela DB-User. Então aqui eu já tenho alguns dados guardados, beleza? Essa tabela aqui, mostrando para vocês quais atributos que ela tem. Então tem a tabela DB-User, uma chave primária, PKID, que é o nome. Então a chave primária não pode ter valores nulos e autoincremento. Tenho também um campo login, também não pode ser nulo e ele é único, ou seja, não pode repetir. Tenho uma chave password, que é a senha, a data de quando ocorreu aquele registro e a idade no caso do meu usuário. Beleza? Então são alguns atributos bem simples. Então criei essa tabela, beleza? Que nós vamos utilizar ela no nosso exemplo. Eu não tenho ainda o script de criação dessa tabela, pessoal, desse banco, mas eu vou ver se eu disponibilizo esse dentro do Codeplex um script para poder criar esse banco já automaticamente para nós, já aí com todas as nossas colunas, com todos os nossos atributos da nossa DB-User. Beleza? Então nesse primeiro momento criem aí na mão, mas futuramente aí, possivelmente lá no Codeplex, no meu SVN, vocês vão poder ter acesso a o script para a criação desse banco. Bom, então é isso nesse vídeo introdutório e no nosso próximo vídeo eu já começo com um trabalho com Spring Data. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.